Caros irmãos, queridas irmãs, a liturgia da palavra deste 18º domingo do tempo comum nos ensina o modo correto de nós nos relacionarmos com os bens materiais. Jesus nos alerta, chama a nossa atenção para o perigo da ganância, da avareza, que é um dos 7 pecados capitais. É a concupiscência dos olhos. É um amor desordenado pelos bens materiais. Nós, seres humanos, existimos para conhecer, amar e servir a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. Conhecendo, amando e servindo a Deus, nós salvaremos as nossas almas e viveremos eternamente com Ele no céu. E nós estamos aqui para isto. Todas as outras coisas que existem no mundo foram criadas para nos auxiliarem, para nos ajudarem a alcançarmos o nosso fim sobrenatural, que é Deus. Todas as outras coisas foram criadas por Deus para nos ajudarem a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. São coisas boas, por isso nós as chamamos de bens. São bens materiais. Mas, se elas se tornam um obstáculo, um empecilho para eu caminhar até Deus, se eu começo a preferir essas coisas que Deus colocou à minha disposição, se eu começo a preferir essas coisas ao próprio Deus, então elas deixam de cumprir a sua função. Elas estão aí para me ajudar a conhecer, amar e servir a Deus e não para me atrapalhar, não para me afastar de Deus. Os bens materiais não podem ser a razão da nossa alegria, o sentido, o centro da nossa vida. E é este o ponto que Jesus chama a nossa atenção. Nós temos um corpo material e uma alma espiritual. Tanto o corpo material quanto a alma espiritual têm necessidades. Para o corpo, bens materiais, para a alma, bens espirituais. Mas o espiritual está acima do material. A alma é superior ao corpo. Então, lembrando do Evangelho de Marta e Maria que nós ouvimos, nós não podemos negligenciar aquilo que é mais importante, ainda que outras coisas sejam necessárias. A avareza, a ganância, é um amor desordenado pelos bens materiais, que nos faz preferir essas coisas às pessoas e até a Deus. Jesus fala disso porque alguém no meio da multidão pede que ele resolva um litígio, uma disputa entre ele e o seu irmão por causa de herança. Tanto naquela época de Jesus como hoje, infelizmente, quando chega o momento de dividir os bens, a herança que os pais deixaram, então a família se divide, os irmãos começam a brigar uns com os outros por causa dos bens. O que significa que, então, as coisas, nesse momento, valem mais do que as pessoas. Portanto, existe aí uma desordem, uma inversão de valores. E a resposta de Jesus é: não tenho nada a ver com isso.
eu não vou me meter nessa questão, eu não vou interferir nessa questão, isso não é problema meu. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos para esse apego, quando os bens se tornam o centro da nossa vida, e em vez de nós usarmos as coisas de modo que seja conveniente a nossa salvação, elas vão se tornando um obstáculo no caminho para Deus, um empecilho, e não um auxílio. E Jesus então conta uma parábola que fala de um homem que já era rico e queria se tornar ainda mais rico e constrói celeiros ainda maiores e vai acumulando bens cada vez mais. E quando ele pensa que vai aproveitar, usufruir de tudo aquilo, Deus diz para ele: você é louco, insensato, porque ainda esta noite você terá que prestar contas da tua vida. Ou seja, ele iria morrer naquela noite e deixaria para trás tudo que ele acumulou, tudo que ele conquistou. Para quem ficarão esses bens? Porque ele tinha juntado tesouros para si mesmo, mas não era rico para Deus. O povo costuma dizer que caixão não tem gaveta, porque, de fato, nós não levamos nada de material. O que nós levaremos conosco são as nossas boas obras, são os méritos, as virtudes, os valores. E aquele homem não era rico para Deus, ele acumulou bens materiais, mas negligenciou o essencial, ele não acumulou bens espirituais. Ainda que o nosso corpo precise dos bens materiais, mas do necessário, não do supérfluo, como nós meditávamos no outro domingo sobre o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiastes, que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é vazio, tudo neste mundo, tudo nesta vida é uma ilusão. É como uma bolha de sabão que brilha, é encantadora, é atraente, mas é oca, é vazia e não dura mais do que alguns segundos e desaparece. E o Eclesiastes pergunta: o que sobra, o que resta de toda a labuta, de todo o trabalho, de todas as preocupações que o homem traz durante a sua vida neste mundo, debaixo do sol? O que sobra? O que resta? Quando Jesus conta aquela parábola, ele está nos indicando o remédio contra a avareza. Que se nós fôssemos usar uma linguagem mais moderna, né, para a avareza, ganância, é o que nós chamamos de materialismo, consumismo. O homem moderno é hipnotizado pelo dinheiro, pela busca de bem-estar, de conforto material. Muito mais do que os homens das gerações passadas, até porque nós temos mais conforto e mais bem-estar material do que os homens das gerações passadas. O remédio que Jesus indica nessa parábola é: pensa na morte, medita sobre a morte, não só sobre a morte, sobre os novíssimos, como diz o livro do Eclesiástico. Pensa no teu fim, medita sobre o teu fim, sobre as realidades últimas, e não cometerás pecado. Pensar sobre a morte, o juízo, o inferno, o paraíso. Os novíssimos. Tem 2 livros na Bíblia que têm um nome parecido, né? O Eclesiástico e o Eclesiastes. O Eclesiástico é um livro que inclusive não aparece nas Bíblias protestantes, porque foi retirado junto com mais outros 6 livros. São 7 livros que os protestantes tiraram da Bíblia. Um deles é Eclesiástico, que em algumas Bíblias se chama Sirácidas. E o Eclesiastes, que em algumas Bíblias se chama Correlet. O Eclesiástico diz:
pensa no teu fim e não cometerás pecado. O Eclesiastes, que é o que nós ouvimos hoje na primeira leitura, diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é vazio. Por isso é que o salmo de hoje diz assim: vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Eles passam como o sono da manhã, como a erva verdejante, que de manhã floresce e à tarde é cortada e logo seca. Ou seja, a nossa vida é breve, a nossa vida passa, tudo aquilo que nós acumulamos nesse mundo. Comparado à eternidade, a nossa vida pode durar 70, 80, 100 anos. Mas o que são 100 anos comparados à eternidade? Então, por que investir mais o nosso tempo, as nossas energias aqui nesta vida, sendo que a eternidade é infinitamente maior? Por isso é que Deus diz para aquele homem louco: você é um louco, você é insensato. Você investiu na coisa errada, naquilo que é passageiro, naquilo que é efêmero. Aí o Salmo diz: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Contar os nossos dias, saber que desde o dia da nossa concepção tem um reloginho, um timer em contagem regressiva. Nós não sabemos o dia e nem a hora. E quando chegar a hora? Então, o remédio contra a avareza é: pensa na morte, pensa no juízo. Se eu tiver que comparecer diante de Deus para prestar contas da minha vida, o que eu terei para apresentar a Ele? São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: buscai as coisas do alto, aspirai as coisas celestes e não as coisas aqui da terra, porque vós estáis mortos, vós ressuscitastes com Cristo, fazei morrer em vós o que é aqui da terra, imoralidade, devassidão. Ele faz ali uma lista, né? Ou seja, o melhor modo de eu estar preparado para a morte é morrer antes de morrer. Se quando eu morrer eu já estiver morto, então a morte será mais fácil. Se eu for morrendo um pouquinho a cada dia, matando em nós, fazendo morrer em nós aquilo que é da terra, nos desapegando das coisas materiais, ajuntando tesouros no céu, acumulando bens espirituais, sendo ricos para Deus, praticando boas obras, progredindo na virtude. Por isso que a igreja ensina, isso é da experiência da igreja que tem 2000 anos e milhares de santos que já viveram sobre a terra antes de nós, e a igreja então nos ensina que é aquilo que Jesus ensinou no Evangelho também. Pensa na morte, pensa no juízo, meditar sobre os novíssimos. E a igreja ensina então que todos os dias à noite, antes de nos deitarmos, antes de dormirmos, nós deveríamos fazer um exame de consciência. Nunca se deitar para dormir sem antes ter feito um exame de consciência. Quando nós fazemos o exame de consciência para a confissão, nós nos preocupamos de nos lembrar dos pecados que nós tenhamos cometido desde a nossa última confissão. O exame de consciência diária é diferente. Eu vou avaliar o meu dia desde manhã, desde o momento em que eu acordei até agora, até este momento em que eu estou me deitando. O sono é uma espécie de prefiguração da morte. As Escrituras falam do sono da morte, né? Porque até às vezes as pessoas, quando vão ao velório, dizem parece que está dormindo. Então, quando eu vou me deitar, eu devo me deitar como se eu estivesse me preparando para morrer.
Como se eu fosse me deitar e nunca mais fosse me levantar, não fosse acordar no outro dia. Então, o exame de consciência diário é uma antecipação do juízo particular. Se eu tivesse que comparecer diante de Deus agora, se Ele me chamasse e eu tivesse que prestar contas, não da minha vida inteira, mas do meu dia, destas últimas 24 horas que eu vivi, o que eu teria para apresentar a Deus? Eu estaria de mãos vazias? Então, nesse exame de consciência, claro, se eu percebo que cometi naquele dia algum pecado, eu peço perdão a Deus. Se é algum pecado mortal, eu faço o propósito de me confessar o quanto antes. Mas não basta pensar se eu cometi ou não algum pecado. O que eu fiz com o tempo que Deus me deu? Que boas obras eu tenho para apresentar a Deus? Eu aproveitei bem o dia de hoje? Então, cada noite, fazendo o exame de consciência, avaliando o nosso dia, pensando na morte, pensando no juízo, no inferno, no paraíso, pensando no nosso fim último, que é Deus, no nosso destino, mantendo sempre o coração no alto, em Deus, nós não vamos perder o rumo. Esse é o remédio contra a avareza, contra a ganância, a cobiça, esse amor desordenado pelos bens materiais e as outras concupiscências também. Lembrando sempre que eu preciso ser rico para Deus, que eu preciso ajuntar tesouros no céu. É isso que nós queremos pedir a Deus nesta Santa Missa. E é com grande alegria que nós estamos voltando a celebrar aqui na nossa Igreja Matriz, no dia de hoje. E nós vamos agora abençoar as novas portas da igreja. Por que abençoar as portas da igreja? No ritual de bênçãos, a igreja traz uma bênção especial para a porta nova, porque Jesus, lá no Evangelho de São João, diz que Ele é a porta e que quem entrar por Ele será salvo. Inclusive, na celebração do batismo, os primeiros ritos podem ser celebrados lá na porta da igreja. O sinal da cruz, a acolhida do adulto ou da criança, quando os catecúmenos são recebidos também, esses ritos acontecem ali na porta da igreja, porque o batismo é a nossa porta de entrada, é a porta da fé. Por isso, geralmente, junto à porta da igreja, há uma pia de água benta, para quando nós entrarmos na igreja, nós nos lembrarmos de que foi pelo batismo, nos persignando com água benta, nós nos lembramos de que pelo batismo é que nós entramos na igreja, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Lembrando da porta do céu, lembrando também no casamento, né, a porta se abre para entrar a noiva. Nas exéquias, quando se celebram exéquias na igreja, hoje em dia é mais raro, geralmente só se celebram exéquias de padre na igreja, mas também, né, a entrada pela porta da igreja, do féretro, do caixão. Todo mundo conhece a palavra profano. Profano, etimologicamente, significa aquilo que está fora do templo, da porta para fora da casa de Deus. A porta da igreja demarca o limite do espaço sagrado. Quando nós entramos pela porta da igreja, nós entramos num espaço sagrado. Quando nós saímos, nós vamos para o profano. Nós vamos para o mundo comunicar aos outros a graça que nós recebemos. Então, por isso a igreja reserva uma bênção especial para as portas da igreja. Nós vamos então celebrar esta bênção agora. Fiquemos todos de pé.